Bem-vindo ao canal Investidor Cético. Vamos falar sobre modelos quantitativos de investimento, vamos falar sobre construção de carteiras, vamos falar sobre investimentos em dividendos. E a gente já começa logo após a vinheta. Então é isso, estamos aqui para falar se modelos quantitativos de investimentos e estratégias de dividendos combinam. A resposta curta, combinam. Agora nós vamos para a parte um pouco mais elaborada. E eu quero começar só dando uma geral aqui sobre o que são os tais modelos quantitativos. Então, em finanças, a gente usa esses chamados modelos quantitativos que, como o nome sugere, eles são baseados em fatores quantitativos ou fatores quantificáveis, ou seja, coisas que podem ser somadas, subtraídas, divididas, comparadas, mensuradas de forma geral. A gente usa os modelos quantitativos de uma forma geral para diferenciar daquilo que envolve modelos discricionários ou subjetivos, ou seja, que envolve a percepção do analista ou do investidor. Você já viu aquela história de alguém que pergunta para o analista assim, O que você acha que vai acontecer com a Petrobras? O que você acha do setor no seu... quando a palavra acha aparece no meio da conversa, a gente saiu completamente da linha quantitativa e entrou na parte discricionária, que é onde envolve essa questão da interpretação da subjetividade. E o modelo quantitativo ele tenta exatamente afastar essa subjetividade que às vezes dá certo, mas muitas vezes pode cair na armadilha do viés do analista, do viés do próprio investidor, aquela coisa que a pessoa vê o que ela quer ver. Então os números, às vezes eles nos dão informação um pouco limitadas, nem tudo é possível a gente quantificar, mas a gente consegue analisar aquilo friamente. O viés ele fica um pouco esterilizado numa situação como essa. E um outro conceito que eu quero falar, que é muito associado com os modelos quantitativos e estratégias quantitativas, é o investimento algorítmico. E muitas vezes em finanças a gente vê esses termos sendo usados até de forma intercambiável. Então o investimento quantitativo e o investimento algorítmico, o trading algorítmico, no caso das operações mais de curto prazo, são coisas muito parecidas, não são exatamente idênticas, mas que têm uma grande associação. Então, o investimento quantitativo está baseado em fatores quantitativos ou fatores quantificáveis. Já o investimento algorítmico, algoritmo pressupõe a existência de uma regra. Então, o investimento algorítmico é um investimento que segue regras. Um algoritmo típico é uma receita de bolo. Uma receita de bolo é um algoritmo rudimentar, em que eu falo para você assim, mistura 3 xícaras de leite, uma de farinha, um pouco de açúcar, etc. Eu te dou a sequência exata das coisas que precisam ser feitas e, num cenário ideal, eu vou te dar as instruções mais claras possíveis. Quando a gente coloca instruções não claras, não precisas num algoritmo, dá bagunça. No caso de uma receita de bolo, por exemplo, quando se fala assim, coloque açúcar a gosto, sal a gosto, para muitas pessoas isso dá um bug na cabeça, porque a gente sabe o que é um pouco mais de açúcar, um pouco menos de açúcar, mas a gente não sabe qual é a quantidade de açúcar que vai arruinar aquele bolo. Então sempre é bom a gente ter alguma indicação mais clara. No caso de investimentos ou trading algorítmico, isso é fundamental. A subjetividade precisa ficar completamente aí fora. Se alguém fala para você assim, olha, vamos fazer um sistema em que você compra quando a média de não sei o que cruzar com outra coisa tal, e você coloca um stop loss aonde você achar confortável. No momento que você fala onde achou confortável, né, olha a palavra aí, achar, né, o achismo, o seu modelo algorítmico foi para o saco, porque quem opera com sistemas, quem opera com algoritmos, sabe que o posicionamento de um stop pode ser absolutamente determinante para o sucesso ou para o fracasso retumbante de uma estratégia. Então vamos lá, no caso de estratégias de dividendos, nós temos inúmeras estratégias de dividendos, algumas quantitativas, outras não quantitativas, algumas secretas e outras públicas. Por que secretas? Porque muitos investidores não contam as suas estratégias.
Inclusive investidores institucionais, fundos de investimento que têm modelos proprietários. No caso de modelos quantitativos, isso é particularmente verdadeiro. Alguns fundos, alguns investidores maiores aí guardam seus segredos assim como se fosse a fórmula da Coca-Cola, como se fosse o algoritmo do Google. É uma coisa guardada a sete chaves, a gente não fica sabendo, são segredos industriais. Mas entre as diversas estratégias de dividendos, uma estratégia algorítmica mais ou menos sofisticada seria, por exemplo, dizer assim que a gente pode pegar uma ação que vai pagar dividendos nos próximos dias ou semanas, fazer uma projeção dela de como que ela ficaria ex dividendos e ver se há alguma distorção de preços entre o preço atual e o preço que deveria estar, para dizer se compensa comprar aquela ação alguns dias antes de pagar o dividendo só para virar aquela data e tocar a ação para frente de novo. Algumas pessoas fazem esse tipo de coisa. Eu, particularmente, não sou fã desse tipo de estratégia de coletar dividendos pontualmente. Mas tem gente que faz isso e que usa abordagem quantitativa e algorítmica. E aí uma coisa interessante também, voltando à questão de estratégia quantitativa e algorítmica, é que em finanças uma estratégia quantitativa pode não ser algorítmica, ou seja, ela pode ter elementos discricionários. Eu posso, por exemplo, fazer uma filtragem de ações, usar aí uma ferramenta que é conhecida no jargão do mercado como Stock Screener, tem vários por aí, inclusive gratuitos na web, né? Em que a gente coloca determinados filtros, né? Então eu quero ações de capitalização de mercado acima de tanto, dividend yield acima de tanto, preço lucro abaixo de tanto, a gente coloca uma série de filtros, vai retornar uma seleção de ações que encaixam esses filtros. Isso é uma coisa quantitativa, porque nós determinamos esses filtros numericamente, mas dentro daquela seleção eu vou fazer uma escolha ao meu gosto, discricionária. Então vejam que eu usei um elemento quantitativo, mas não é uma coisa algorítmica, porque não tem uma regra. Agora, um investimento algorítmico, ele tem uma regra, a gente pode até dizer assim, se é algorítmico, ele vai ser quantitativo, porque é difícil ser algorítmico com elementos subjetivos. É o caso da receita de bolo que você coloca açúcar a gosto. Então, se eu criar uma estratégia de investimentos absolutamente tosca, absolutamente elementar, do tipo, todo dia 25 de cada mês eu vou pegar 5% do meu salário e vou comprar ETFs do índice amplo, do Ibovespa. Isso é uma estratégia algorítmica. Não precisa ser uma coisa sofisticada, basta ter a regra. Quando você investe em regras, você está investindo de forma algorítmica. Então vamos voltar aqui ao mundo dos dividendos. Eu falei de uma estratégia que seria uma estratégia potencialmente sofisticada para captar dividendos de forma pontual, porém, o típico investidor de dividendos, ele não faz isso para receber dividendos de forma pontual. Ele faz isso porque ele quer receber renda. Renda no longo prazo, de forma contínua e previsível, a famosa vaquinha leiteira. Então nós queremos, numa carteira típica de dividendos, ter as nossas vaquinhas leiteiras. Então como que a gente pode fazer isso de forma quantitativa e não quantitativa? Não quantitativa é o famoso ver o que você acha, perguntar para o seu analista favorito qual é o setor que ele acha mais promissor. Ocasionalmente as pessoas me perguntam isso, eu sou um pouco resistente a responder, porque eu tenho uma orientação profissional de linha mais quantitativa. Para mim, essa coisa de setor é apenas uma ferramenta para tentar montar carteira diversificada, ou pode ter preferências. Às vezes a pessoa conhece a empresa, estuda a empresa e conversa com alguém da empresa, conversa com o RI. Então é possível montar uma carteira de dividendos com base em elementos totalmente qualitativos. Quando a gente vai para o quantitativo, a primeira coisa que a gente pode fazer é o filtro, como eu descrevi. E aqui eu até coloquei uma planilha aqui para mostrar. Isso aqui é um filtro, isso aqui é um Stock Screener. O que você está vendo na tela é uma planilha Excel. Uma planilha Excel em que eu fiz uma filtragem, aqui é uma coisa hipotética, um modelo simples. Então eu filtrei as ações negociadas na B3 com dividend yield, ou seja, com o percentual de dividendos em relação ao valor de mercado da ação superior a 6%,
e que tenha tido distribuição de lucro nos últimos 5 anos continuamente. Então veja que eu fiz aqui um filtro com apenas 2 regras. Dividend yield acima de 6 e 5 anos anteriores com lucro. Eu nem criei regra de que esse lucro deveria ser contínuo, de que um ano sempre tem que ser um pouco maior que o outro. Uma regra extremamente simples. E isso aqui, como eu falei, é uma planilha Excel e naturalmente planilhas Excel não se alimentam sozinhas. É claro que esta planilha aqui em particular ela é ligada a um serviço de dados, a um serviço de informações da Bolsa, né, ali da B3, que a gente usa na carteira do investidor, e lá a gente usa bastante modelos quantitativos, inclusive para dividendos. Vamos falar disso aqui daqui a pouco. Então, temos, enfim, um filtro, tá? Veja aqui, né, as ações, uma coluna de dividend yield que vai aqui por ordem decrescente, do maior para o menor. E aqui eu fiz um filtro. Então, com base nesse filtro, eu posso agora fazer uma seleção. Esse processo de filtragem já foi por si só um processo quantitativo, porque eu defini as coisas ali que eu queria, eu defini os parâmetros que eu queria. Uma segunda etapa é a montagem da carteira. Se eu optar por um modelo quantitativo, porém não algorítmico, ou semi-quantitativo, como às vezes a gente diz, eu posso agora montar a carteira com base nessa seleção do jeito que eu achar melhor. Eu posso, por exemplo, fazer uma divisão por setores, em que eu vou determinar os setores, ou posso pegar os setores da própria bolsa e dizer, olha, eu quero uma que é do setor financeiro, uma do setor de mineração, mas sem olhar fatores de natureza puramente quantitativa, como correlação e covariância e coisas do gênero. Isso é o que no jargão das finanças a gente chama de estratificação, que é quando a gente cria uma carteira, a gente estabelece alguns limites, fala, eu vou colocar 10%, 10 ações representando 10% cada uma da carteira, uma de cada setor. Isso se chama estratificação, é um modelo quase quantitativo. Ou um modelo quantitativo puro, em que eu vou usar informações totalmente numéricas para a montagem da carteira e que eu posso usar inclusive um algoritmo, ou mais de um algoritmo. Só por curiosidade, lá na carteira do investidor, nós estamos agora, nos próximos dias, criando, lançando, disponibilizando uma carteira 100% quantitativa de dividendos. Essa carteira quantitativa de dividendos, ela é algorítmica. Ela é quantitativa e algorítmica, porque ela tem 3 etapas, ela tem 3, vamos dizer, algoritmos. O primeiro algoritmo é algo similar a isso que você viu na planilha, é um algoritmo de filtragem. Então, eu estabeleço critérios para definir o que é uma boa empresa pagadora de dividendos, numericamente. Então, eu não vou dizer, a gestão é isso, é aquilo. Eu vou basear isso em números, dividend yield, outros indicadores, quaisquer aí que eu escolho. Alguns eu não conto, obviamente, porque faz parte da nossa receita de bolo secreta, mas é tudo quantitativo. Não tem nada que envolva discricionariedade e achismo. Aí, tem um segundo algoritmo, que é um algoritmo de montagem e de otimização da carteira, e aí sim é feito com base em correlação, covariância, né? Um modelo de média variância. No caso específico de uma carteira de dividendos, se faz essa otimização buscando o mínimo de volatilidade, então é uma carteira com o objetivo de ser conservadora. E um terceiro algoritmo, que é o algoritmo de atualização, de rebalanceamento da carteira. No caso da carteira que nós estamos lançando, a semelhança da nossa outra carteira quantitativa, que é uma carteira de small caps, ela é reotimizada, rebalanceada a cada 3 meses. Então, a cada 3 meses, religiosamente, ela passa por um processo. É uma regra. Isso é um algoritmo puro. Porque a cada 3 meses, chova ou faça sol, vou eu lá e aperto um botão e vai sair uma nova composição de carteira baseada em fórmulas matemáticas, em algoritmos. É uma regra completa. Não tem espaço para minha opinião, não tem espaço para o meu gosto, não tem espaço para minha preferência. Não há espaço para discricionariedade. A expectativa é que essa carteira de dividendos ela tem um comportamento exemplar
como vem tendo um comportamento exemplar a nossa já existente carteira de small caps, carteira quantitativa de small caps. Então, é perfeitamente possível combinar as duas estratégias, mais do que as duas abordagens, né? A abordagem de dividendos e a estratégia quantitativa. E mais que isso, não só é possível, como é uma coisa pertinente e conveniente no caso do mercado brasileiro, porque, ao menos no momento em que eu estou fazendo essa gravação, tudo indica que isso vai mudar em breve, já está em caminho de mudar. Mas até este momento, uma pessoa que quisesse investir numa carteira de dividendos para ter renda, para ganhar os dividendos, para ter aquele fluxo de caixa, necessariamente tem que investir em uma carteira de ações individuais. Não pode ir para um fundo, não pode ir para um ETF, porque não é possível fazer a distribuição dos dividendos assim, em dinheiro mesmo, pingando na conta do investidor. Isso vai mudar, mas neste momento a realidade é essa. Então, neste momento tem uma vantagem incontestável de uma carteira de dividendos construída com base em ações individuais em relação a um ETF ou um fundo. Mas, ainda assim, uma carteira quantitativa, entre outras coisas, ela é testada para trás, o famoso backtest. Esse algoritmo todo, né, o algoritmo de otimização de rebalanceamentos e rebalanceamento trimestral, ele é testado com base em preços históricos, dados históricos de muitos anos para trás. Então temos aí uma razoável confiança de que essa carteira vai ser extremamente competitiva, com retorno presumidamente maior e volatilidade menor do que um ETF de índice de dividendos, um IDIV da vida, por exemplo, ainda que esse ETF distribua dividendos. E a propósito, né, quer dizer, como agora a gente já sabe que a combinação é perfeitamente possível e é coerente, quer dizer, se eu estou trabalhando com uma base de ações que passou por um filtro que diz que elas são boas pagadoras de dividendos, que pagam altos dividend yields, que pagam com regularidade, que não é caso que paga uma vez só na vida, né? Tem tanta empresa por aí que fala, o super dividendo que vem aí, mas você vai ver, paga uma vez na vida, outra na morte, não é uma coisa recorrente, não é uma coisa frequente. Com uma boa filtragem de ações, que é uma filtragem quantitativa, é possível adotar uma estratégia quantitativa e até mesmo algorítmica de dividendos para atender o objetivo do investidor de dividendos, que não é o objetivo de oportunidade, é o objetivo de gerar fluxo de caixa de longo prazo, permanente, estável, previsível, consistente. Enfim, para concluir esse vídeo, então, só quero chamar a atenção. A carteira quantitativa de dividendos, carteira quantidividendos da carteira do investidor, vai ao ar, será disponibilizada ao público no dia 30 de novembro. Então, o último dia do mês de novembro. E no dia 5 de dezembro, às 20 horas, eu farei uma live aqui no meu canal. Pessoal aqui que já frequentava o canal há algum tempo, que reclamava, você não faz mais live, então eu vou fazer uma live para comentar os resultados preliminares da carteira quantitativa, que vai estar ali nos seus primeiros dias, para tirar dúvida do pessoal que está interessado, aqueles que já começaram a seguir a carteira quantitativa de dividendos. Então já sabe que no dia 5 de dezembro, 20 horas, tá? Dia 5 de dezembro, que será uma segunda-feira, estarei aqui no canal fazendo uma live exclusiva sobre a carteira quantitativa de dividendos, já apresentando ali os primeiros dias de vida dela. Não se esqueça de se inscrever no canal, acionar o sino das notificações, coloca o seu comentário e fala aquilo que você quer ver aqui no canal. Gostaria de ver análise de alguma ação específica, algum tema diferente? Lembre-se que o canal Investidor Cético é um espaço seu. Aproveite e sugira aí o que você quiser que seja comentado, que seja apresentado aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo.